É com o Wellington e o Issal que eu converso agora, estendendo o meu boa noite aos dois e dando também aqui as boas-vindas ao Wellington e ao Issal Agostinho. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Issal, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Vamos então começar consigo, Wellington. Boa noite aos dois. É um gosto enorme tê-los aqui aos dois. E é exatamente por esta deslocação de Macron e estes encontros de alto nível que acabou também por manter uma extensão daquilo que viemos já assistindo nos últimos dias, onde Macron pede então para que o conflito entre Israel e Hamas não se alastre pela região. É um receio que, como vemos, não é o primeiro que é aqui também levantado, Wellington. Mas há uma grande dose aí de hipocrisia. É a palavra que eu gosto de usar para esses casos, porque é mais apropriada. A visita de Macron para apoiar Israel já é uma manifestação de que ele tem um lado nesse conflito, e falar aqui sobre conflito Israel-Hamas é uma mentira sem precedentes, né? O Israel está atacando, atirando para todos os lados, usando aí uma expressão popular, e matando aleatoriamente civis, inclusive em áreas em que o Hamas sequer atua. E agora já quer estender para o Hezbollah, e daqui a pouco vai querer estender para outros países, e pode aí criar uma grande confusão com proporção mundial, que é o que estamos aqui, e vamos ao longo desse módulo internacional de hoje comentar, como você já anunciou, a mudança, o afastamento do ministro da Defesa da China. É um sinal muito forte de que a China estava insatisfeita com as manobras militares e que quer algo maior, mas isso é um outro tema e vamos comentar daqui a pouco. Temos aí um desfile de autoridades que fizeram um revezamento numa espécie de escudo humano de autoridades em Israel, para justificar Israel não ser atacado enquanto eles visitam. Enquanto isso, Israel ataca a faixa de Gaza, e todos os dias uma autoridade vai para Israel lembrar do dia 7, enquanto Israel mata desde o dia 7, horas depois, e o mundo precisa de cessar-fogo ali naquela região. Caso contrário, todos nós, inclusive eu, você, Dorivaldo, todos nós somos cúmplices de um holocausto que está acontecendo contra o povo palestino. É mentira que o povo palestino é todo o Hamas, é mentira que o Hamas é o povo palestino. Então, temos que parar com essa hipocrisia, e Macron, que não consegue resolver os problemas domésticos, também não irá conseguir resolver um problema tão grande, que parece muito maior do que a sua capacidade política de entender, de compreender os fenômenos políticos da atualidade. Agora, Wellington, quando olhamos para este cruzamento de palavras, aqui já pegando também o comentário do Issal, por exemplo, refere-se que para falar em cessar-fogo em Gaza, o Hamas tem que libertar os reféns. O Hamas, por sua vez, diz que só vai libertar os reféns se Israel, ou melhor, parar de bombardear a faixa de Gaza. Todo este cruzamento de palavras acaba por, de alguma forma, digamos, impedir qualquer tentativa de pacificação que se pretenda alcançar. Exatamente. Enquanto isso, o povo palestino, crianças, mulheres, idosos, jovens, que não são do Hamas, que vocês falam Hamas, continuam morrendo. E é isso que eu denuncio como holocausto. E é aqui que eu chamo a responsabilidade de todos. Porque não é mais uma questão aqui do direito de defesa de Israel, é o direito do povo palestino de viver, senão vai morrer todo mundo. É isso que está acontecendo. E ou denunciamos da maneira corretinha, sem dar volta, sem buscar um linguajar complexo, que faz com que as pessoas pareçam distantes dessa culpa, ou então estaremos dando munição para que mais pessoas morram. É preciso que tenhamos aí a compreensão de que somos culpados disso, porque não foi algo que começou este mês. É algo que já perdura há 75 anos. A história é terrível, especialmente contra o povo de Israel.
Perdão, contra o povo da Palestina. Era aí que eu queria chegar. O Israel tem feito um trabalho extremamente duro contra a Palestina. Até mesmo a ideia de surgimento de um Estado palestino para que tenham uma vida digna e não sejam ali pessoas que vivem num curral chamado faixa de Gaza, deveria ser repensado, né? Porque um país que controla o outro na internet, na água, na energia elétrica, na segurança, na entrada e saída de bens e insumos, e ainda ataca depois militarmente, o nome disso é campo de concentração, a céu aberto. Vamos começar a fazer aqui uma analogia ao que aconteceu no período do nazismo contra judeus. Como é que o judeu pode apoiar uma coisa dessa? É uma coisa terrível que está acontecendo. E eu falo isso porque eu tenho trocado informações com pessoas dos dois lados, inclusive em Israel. Não há um apoio unânime, popular, a essa insanidade praticada sob as ordens de Benjamin Netanyahu. Assim como nos Estados Unidos, o povo norte-americano, na sua maioria, reprova o apoio e o envio de armas dos Estados Unidos para Israel. O que estamos assistindo aqui é uma minoria. Inclusive, quando eu vi o Rishi Sunak, do Reino Unido, visitar Israel e falar sobre democracia, uma pessoa que foi eleita com menos de 0,28% proporcionalmente dos votos, comparando com a população do país, eu digo, que democracia é essa que eles estão falando? Rishi Sunak falar sobre democracia? Um indicado ali de um partido que está no poder? O povo do Reino Unido não reconhece Rishi Sunak como primeiro-ministro. A verdade também que precisa ser dita, os problemas internos são gravíssimos. Então há uma fuga dos problemas internos, apoiados nas questões internacionais, para desviar a atenção das pessoas com episódios bem distantes. Porque se as pessoas olharem para o próprio prato ou para o próprio bolso, nesses países que essas autoridades pomposas estão visitando Israel, elas irão perceber que a guerra para elas já começou há muito tempo. E essa guerra é econômica como todas as outras. Certo. Agora, isto leva também aqui a questionar este aumento dos apelos à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é basicamente uma referência para que a mesma renuncie o seu apoio ao regime israelita. Como é que nós podemos olhar aqui também para esta corrente que se cria? Mais uma expressão do que eu venho dizendo de reprovação. Mas a imprensa não fala sobre isso, Dorivaldo. 800 empregados da União Europeia assinaram um abaixo-assinado pedindo a demissão de Ursula von der Leyen, porque ela foi insensível ao sofrimento do povo da Palestina. Ela foi insensível, ela falou apenas no dia 7, como se fosse apenas aquilo, e que aquilo justificasse tudo o que aconteceu depois. Matar civil é um grande erro, é um crime, e quem pratica isso é criminoso, mas tem que ser visto sob a perspectiva dos dois lados. E não pode ser unilateral. Não existe essa coisa de povo escolhido. O que é isso de povo escolhido? Quer dizer, então, que aquela eugenia proposta pelo nazismo teria fundamento se o alemão reclamasse isso para ele naquela oportunidade. Israel não pode invocar uma questão bíblica de povo escolhido para matar os outros. E Ursula von der Leyen não pode, como autoridade não eleita, né, indicada ali, uma coisa meio estranha, que é essa Comissão Europeia, e tentar apoiar esse tipo de massacre que está acontecendo. Então, é muito justo que o nome dela esteja no meio dessa lama moral que está acontecendo entre as autoridades ocidentais, de tapar os olhos diante de um massacre e de fingir, com expressões repetidas, como foi feito na propaganda nazista, de que Israel tem direito à defesa. Mas também não tem direito a esse ataque. Vamos falar então, começar a falar assim, tudo bem, tem direito à defesa, mas não pode atacar tanto, né? Então, é por isso que Ursula von der Leyen não tem popularidade nenhuma, porque já começou o problema dela com a Ucrânia, perdeu totalmente a credibilidade.
e todas as autoridades aí que você tem noticiado ao longo dos últimos dias, que visitam em revezamento, como eu falei na primeira parte da minha fala, Israel, todas elas são praticamente sem popularidade dentro dos próprios países. Estão fugindo dos problemas internos. E Ursula von der Leyen faz isso porque se esconde de escândalos diversos, né, em relação à gestão e outras coisas anteriores à própria União Europeia, que ela faz parte. Certo. O mesmo se pode dizer aqui de António Guterres e este irritante que se cria com o embaixador israelita na ONU, que acabou por levantar aqui algumas questões também a António Guterres que nós já avançamos, sendo uma delas em que mundo é que vive, inclusive? António Guterres foi lento na sua reação e só está reagindo agora, de alguma maneira, desagradando a Israel, porque muitos funcionários das Nações Unidas foram assassinados cruelmente por Israel lá na Palestina. E aí, para ele não perder o ambiente interno, começou a falar um pouco algo que está fora do roteiro de defesa de Israel. Mas ele foi lento e foi injusto quando tentou transformar todo o palestino, ou palestiniano, como falamos aqui, em membro do grupo Hamas. E isso não é verdade, e é preciso que isso seja repetido. Uma criança de 3 anos não pode ser dita e descrita como terrorista. Você que está me assistindo, faça essa reflexão. É preciso quebrar essa propaganda que foi impregnada na sua mente. É preciso fazer uma reflexão sobre a nossa culpa na repetição dessas mentiras. É esse o alerta que eu trago para o meu comentário de hoje, Dorivaldo, porque eu ainda, não sei até quando, né? Talvez fique contaminado também com tanta propaganda, mas eu ainda tenho um pouco de humanidade. É isso. Wellington, qual é aqui a sua interpretação à volta de tudo isto? Ouvimos aqui o Issal, mas gostaríamos também de ouvi-lo e perceber o que pensa sobre essas estratégias ou estas reformas que, por acaso, não deixam de ser até certo ponto permanentes e inesperadas. Olha, nada é inesperado quando o país está se preparando para uma guerra. A mudança do ministro da Defesa chinês é especialmente alarmante, porque coincide com a sequência de movimentação militar intensa da China, ocupando e reequipando setores altamente estratégicos do ponto de vista da defesa e dos interesses militares da China. Vinha sendo percebido que havia dentro da sociedade chinesa uma certa insatisfação com o elevado nível de provocações à China e ao povo chinês através de Taiwan. E, com isso, o ministro da Defesa chinês ele perdeu muito da sua popularidade, porque Xi Jinping faz de tudo para que o povo chinês não lembre que tem um governo. E quando existe esse ambiente de crítica, ele procura estabelecer uma mudança radical, que não deixa de ser, e com isso não é surpresa, para mim pelo menos, que tenho lido muito a imprensa chinesa, que o ministro da Defesa tenha sido destituído do cargo. Vamos aguardar para saber quem será o seu substituto e, a partir das qualificações militares dele e um pouco da leitura de comportamento, possamos compreender o que realmente será mudado dali para frente. Uma outra notícia que é relacionada ao antigo ministro das Relações, o ex-ministro das Relações Exteriores da China, né? Também. Vamos tentar voltar ao Wellington e tentar ver se conseguimos ter a opinião do Wellington a ser concluída. Wellington, será que conseguimos ouvi-lo? Ok, perfeito. Espero que sim. Consigo vê-lo. Espero que já sim. Consigo vê-lo. Agora vamos lá ver se consigo ouvi-lo também. Então, está tudo bem aí? Está conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha, então. Continuando. Então, Dorivaldo, apenas para concluir, o colega Issal foi bastante feliz quando ele disse que os governos têm autonomia para fazer com que essas mudanças
ocorram sem muito alarde, né? É uma questão de gestão de interesses internos. E no caso da China, aí é uma questão talvez também de qualificação e de identificação com os interesses da China enquanto um país que se apresenta como uma nova potência, sem querer tirar o protagonismo dos Estados Unidos, mas defendendo a multipolaridade. Talvez seja também um pouco disso a forma como o conhecimento dessas autoridades tenha sido forjada, possa ter sido de uma maneira que hoje para a China já não atende demandas internas em especial. Por isso não vejo com muito alarde, com exceção aí dessa questão da movimentação militar da China, que é altamente preocupante, porque há indícios muito claros de que algumas guerras de grande intensidade serão despoletadas. Certo. Bem, vou agradecer aqui aos dois por mais uma presença aqui no Hora desta noite. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades. E Wellington, quinta-feira estamos juntos aqui no Hora 10 então. Boa noite, até quinta-feira. Um grande abraço e sal. E a você assistindo a Hora 10, tudo de bom. Obrigado. Grande abraço aos dois e até a próxima.